No alto de uma colina isolada do Novo México, em meio ao deserto que parecia eterno e indiferente, o silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo vento seco e pelo zumbido distante de geradores. Era 1944 e o mundo ardia em guerra. A Europa estava coberta de ruínas, o Pacífico engolia homens e navios, e ali, longe dos mapas públicos, um grupo reduzido de cientistas trabalhava sob um peso que poucos seres humanos já haviam suportado: decidir o futuro da guerra antes que o inimigo o fizesse. Los Alamos não era apenas um laboratório. Era um segredo vivo, guardado por cercas, soldados armados e nomes que não podiam ser pronunciados fora dali. Entre barracões improvisados e salas protegidas por chumbo e concreto, homens e mulheres conviviam com um paradoxo diário. Durante o dia, cálculos precisos, gráficos e fórmulas. À noite, o medo silencioso de errar. Errar significava mais do que falhar academicamente. Significava prolongar a guerra. Significava cidades inteiras ainda de pé. E, portanto, ainda passíveis de serem destruídas. A bomba que se desenhava nos quadros negros precisava funcionar na primeira tentativa. Não haveria segunda chance. Não haveria ensaio público. O mundo só veria o resultado final. A Fat Man, como passaria a ser conhecida, não era uma ideia simples. Diferente da bomba de urânio, seu coração exigia perfeição absoluta. O plutônio precisava ser comprimido de forma simétrica, milésimos de segundo sincronizados, explosivos moldados com precisão quase impossível. Qualquer assimetria mínima transformaria o dispositivo mais caro da história em um fracasso radioativo inútil. Era ali que nascia a angústia central. Como enxergar o invisível? Como saber se, no instante da explosão, a força estava se fechando perfeitamente sobre o núcleo? Radiografias comuns não bastavam. Raios-X não penetravam com clareza os densos explosivos e invólucros metálicos. O que estava em jogo exigia algo mais poderoso, mais perigoso, mais proibido. E assim, nos corredores abafados de Los Alamos, começou a circular uma ideia que poucos ousavam discutir em voz alta: usar raios gama. Não para diagnóstico médico, não para pesquisa teórica, mas para observar, em frações de segundo, o colapso violento de uma arma nuclear em formação. Era uma solução extrema para um problema extremo. Os raios gama ofereciam penetração suficiente para atravessar camadas de explosivos e revelar, como uma sombra mortal, a simetria da implosão. Mas o preço era alto. Para gerar essas radiações intensas, seria necessário criar fontes radioativas artificiais, algo que ainda estava nos limites do conhecimento humano. O elemento escolhido foi o lantânio 140, um subproduto altamente instável, resultado direto da fissão nuclear. Ele emitia radiação intensa, breve e mortal. Perfeito para o experimento, terrível para quem estivesse por perto. O projeto recebeu um nome curto, seco, quase banal: RALA, Radiation Lanthanum. Um acrônimo que escondia o risco real por trás de duas sílabas. Nos documentos oficiais, pouco se dizia. Nos relatórios, quase nada. Mas os homens que participavam sabiam exatamente o que estavam fazendo. Cada experimento envolvia manusear material altamente radioativo, protegido por barreiras improvisadas, cronômetros nervosos e ordens gritadas em meio ao ruído das máquinas. Os testes eram realizados em locais afastados, muitas vezes em canyons ou áreas abertas do deserto, onde o vento poderia levar embora o que sobrasse da radiação. Mas o vento era imprevisível. E a pressa, constante. O relógio não marcava apenas horas. Marcava vidas sendo perdidas do outro lado do mundo. O avanço alemão havia sido contido, mas o Japão continuava lutando com ferocidade absoluta. Cada semana de atraso custava milhares de soldados. Cada mês significava mais cidades bombardeadas de forma convencional. Os cientistas viviam sob uma pressão psicológica brutal. Muitos haviam fugido da Europa, trazendo na memória as perseguições, os campos,
O medo do regime nazista dominar o mundo com sua própria arma final. Outros eram jovens demais para compreender plenamente o que estavam criando, mas velhos o suficiente para sentir o peso moral. Não se falava em culpa, falava-se em necessidade. A guerra justificava tudo. Durante os experimentos Hala, o tempo era medido em segundos. A fonte radioativa era posicionada no centro de uma estrutura cercada por explosivos simulados. Detectores eram alinhados ao redor, calibrados com obsessão. Quando a carga detonava, por um instante quase imperceptível, os raios gama atravessavam o caos e desenhavam uma imagem. Sombras que revelavam se a implosão era uniforme ou falha. Uma fotografia do nascimento, ou do fracasso, de uma arma apocalíptica. Mas cada teste deixava um rastro invisível. Equipamentos contaminados. Solo envenenado. Homens expostos além do recomendado, mesmo quando ninguém sabia exatamente qual era o limite seguro. Não havia protocolos claros. A ciência avançava mais rápido que a prudência. Alguns técnicos adoeceram. Outros carregaram sequelas silenciosas por toda a vida. Nada disso aparecia nos relatórios finais. Em Washington, poucos tinham acesso aos detalhes. O projeto Manhattan era compartimentado ao extremo. O presidente Franklin D. Roosevelt havia autorizado a corrida nuclear com uma única obsessão: vencer antes da Alemanha. Após sua morte, em abril de 1945, Harry Truman herdou não apenas a presidência, mas um segredo capaz de redefinir a história humana. Quando foi informado da bomba, ficou claro que não se tratava apenas de uma arma. Era uma decisão sem retorno. Enquanto isso, em Los Alamos, os testes Hala continuavam. Cada resultado era analisado com tensão contida. Uma pequena assimetria detectada significava semanas de redesenho. Um erro interpretado podia condenar tudo. O medo não era apenas técnico. Havia o temor de que, mesmo funcionando, a arma revelasse algo ainda mais aterrador: que o ser humano havia aprendido a destruir a si mesmo com eficiência absoluta. No fundo, ninguém ali trabalhava com a sensação de vitória. Trabalhava-se com urgência, com a convicção amarga de que, se eles não o fizessem, outros fariam. A ciência havia cruzado uma fronteira invisível, e os experimentos Hala eram o primeiro vislumbre claro do que havia do outro lado. Raios invisíveis revelando uma verdade impossível de ignorar. A guerra estava prestes a entrar em uma era onde não haveria abrigo, nem distância segura. Naquele deserto silencioso, antes mesmo do primeiro clarão nuclear iluminar o céu, a bomba já existia em forma de sombra. E os homens que a observaram nascer sabiam, no fundo, que o mundo jamais seria o mesmo. O sucesso parcial dos primeiros testes não trouxe alívio. Trouxe pânico silencioso. Cada imagem gerada pelos experimentos Hala confirmava algo perturbador. A bomba não perdoaria erros. A implosão exigia uma simetria tão precisa que qualquer desvio microscópico poderia significar o fracasso total. Não um fracasso comum, mas um fracasso estratégico capaz de expor o maior segredo da guerra. E pior, demonstrar fraqueza diante de um inimigo que ainda não havia sido derrotado. No início de 1945, Los Alamos já não funcionava como um centro científico tradicional. Tornara-se uma fábrica de decisões irreversíveis. Os corredores estavam tomados por olhares cansados, conversas interrompidas e uma sensação constante de que o tempo estava se esgotando. A Alemanha estava à beira do colapso, mas isso não trouxe tranquilidade. Pelo contrário, se Hitler caísse antes da conclusão da bomba, como justificar o que estava sendo criado? E se o Japão resistisse por mais um ano? Quantos mortos seriam aceitáveis até que a arma estivesse pronta? Os experimentos Hala ganharam prioridade absoluta. Mais material radioativo foi produzido, mais testes foram autorizados, mais riscos foram assumidos. O Lantânio 140 era fabricado em reatores improvisados, transportado em recipientes precários, muitas vezes manuseado às pressas por técnicos que não tinham plena consciência do perigo. Não havia tempo para hesitação. Cada teste bem-sucedido aproximava a bomba de sua forma final. Cada falha aumentava a pressão psicológica sobre todos. As imagens reveladas pelos raios gama
eram analisadas quase como oráculos. Cientistas se reuniam em salas fechadas, debatendo sombras, contornos e deformações que duravam menos de um piscar de olhos. Um leve achatamento em um dos lados indicava que a carga explosiva precisava ser redesenhada. Uma diferença mínima no tempo de detonação exigia novos detonadores, mais precisos, mais complexos. O grau de obsessão era absoluto. Não havia espaço para improviso quando o resultado final seria observado por toda a humanidade. Ao mesmo tempo, a radiação começava a cobrar seu preço. Alguns homens apresentavam sintomas inexplicáveis: fadiga extrema, náuseas persistentes, queimaduras estranhas na pele. Nada era oficialmente atribuído aos testes. A palavra radiação raramente era pronunciada. Admitir o risco seria admitir a falha de controle. E controle era a única ilusão que mantinha todos em movimento. O isolamento de Los Alamos tornava tudo mais intenso. Não havia jornais comuns. As cartas eram censuradas. Muitos cientistas não sabiam exatamente em que estágio a guerra se encontrava. Viviam em uma bolha onde o mundo se resumia a cálculos, explosões experimentais e gráficos de densidade. Ainda assim, o peso moral começava a emergir. Alguns questionavam em silêncio se estavam criando uma arma para encerrar a guerra ou inaugurando algo muito pior. No alto escalão, as decisões eram cada vez mais políticas. O general Leslie Groves exigia resultados concretos. O custo do projeto Manhattan já ultrapassava qualquer outro esforço militar secreto da história. Não se tratava mais apenas de vencer a guerra, mas de justificar o investimento colossal feito em nome da segurança nacional. A bomba precisava funcionar, precisava ser decisiva, precisava ser incontestável. Os testes Hala começaram a revelar uma verdade desconfortável. Mesmo com todos os ajustes, a implosão perfeita ainda era uma aposta. A margem de erro era mínima, mas real. Isso significava que, no momento do uso, não haveria garantia absoluta. Uma única falha poderia resultar em uma detonação incompleta, espalhando material radioativo sem produzir a explosão esperada. Um desastre técnico e político. Esse risco gerou debates intensos. Alguns cientistas defendiam mais testes, mais tempo, mais refinamento. Outros lembravam que cada teste adicional aumentava a exposição à radiação e atrasava o cronograma. O Japão não demonstrava sinais claros de rendição. As batalhas no Pacífico continuavam sangrentas. Okinawa se tornaria um prenúncio do que uma invasão ao território japonês poderia significar. Centenas de milhares de mortos, talvez milhões. A pressão psicológica atingiu níveis extremos. Homens que haviam dedicado suas vidas à ciência agora se viam como peças de uma engrenagem militar. Não eram mais pesquisadores livres, mas operadores de um destino coletivo. Muitos dormiam mal. Alguns bebiam demais. Outros se isolavam em silêncio absoluto. A ideia de que estavam moldando o futuro da humanidade já não parecia grandiosa, parecia aterradora. Em meio a isso, os experimentos Hala atingiram um ponto crítico. Um teste específico revelou uma assimetria persistente que não podia ser ignorada. O problema não estava apenas nos explosivos, mas na própria geometria do dispositivo. Isso exigiria uma reformulação profunda do design da Fat Man. O tempo necessário para isso poderia atrasar tudo em semanas, talvez meses. Uma decisão precisava ser tomada imediatamente. O debate foi curto, tenso e definitivo. Ajustar o design agora, assumindo o risco de atrasos, ou seguir adiante com uma configuração que funcionava bem o suficiente. Não havia consenso moral, apenas pragmatismo. A guerra não esperaria pela perfeição científica. A decisão inclinou-se para avançar, corrigindo o máximo possível dentro do prazo disponível. Essa escolha selou o destino de todos os envolvidos. A partir daquele momento, não havia mais retorno. Os experimentos Hala haviam cumprido sua função principal: provar que a implosão era possível, ainda que imperfeita. O próximo passo não seria mais um teste controlado no deserto, mas algo infinitamente maior, mais violento e irreversível. Enquanto isso, os resíduos dos testes permaneciam espalhados pelo solo do Novo México,
invisíveis e silenciosos. Ninguém falava sobre limpeza, contenção ou consequências futuras. O foco estava totalmente voltado para o próximo estágio. A ciência havia feito sua parte. Agora, a decisão final sairia das mãos dos cientistas e entraria no domínio do poder político e militar. No fim daquele inverno, Los Alamos sentia que algo havia mudado. O ar parecia mais pesado. As conversas mais curtas. Todos sabiam que o que vinha a seguir não seria mais um experimento. Seria uma demonstração definitiva. Os raios gama haviam revelado o caminho, e o caminho levava diretamente ao limiar de uma nova era. Uma era onde o erro não significaria apenas falha, mas aniquilação. A transição do laboratório para o campo aberto marcou uma mudança irreversível. O que antes era observado em sombras capturadas por raios gama, agora precisava ser provado em escala real. No início de 1945, o deserto do Novo México deixou de ser apenas um local de testes científicos e passou a ser preparado como palco de algo sem precedentes. O nome escolhido, Trinity, parecia quase irônico. Não havia nada de sagrado no que estava prestes a acontecer. Apenas a tentativa humana de controlar uma força que jamais havia sido liberada de forma consciente. A decisão de realizar um teste completo não foi simples. Dentro de Los Alamos, muitos temiam que a bomba de implosão falhasse de forma catastrófica. Os dados dos experimentos HALA haviam indicado que a simetria era aceitável, mas ainda imperfeita. Não existia certeza absoluta de que o núcleo de plutônio atingiria a massa crítica de maneira eficiente. Ainda assim, o risco de seguir para o uso real sem um teste era considerado maior. Um fracasso em combate seria um choque político e militar devastador. O teste se tornou inevitável. A logística começou a se mover com uma urgência quase febril. Componentes da bomba foram transportados em partes, escoltados por militares armados, como se fossem artefatos sagrados ou malditos. Cada peça representava anos de trabalho, bilhões de dólares e um segredo que não poderia vazar sob hipótese alguma. O núcleo de plutônio, o elemento mais precioso e perigoso do projeto, era tratado com extremo cuidado. Pouquíssimas pessoas tinham autorização para sequer estar na mesma sala que ele. Enquanto isso, os homens responsáveis pelos cálculos finais revisavam obsessivamente cada número. Os resultados dos testes HALA eram comparados com simulações teóricas, buscando coerência onde só existia margem de erro. Alguns cientistas começaram a expressar um medo que não era mais técnico, mas existencial. E se a reação fosse maior do que o previsto? E se a explosão não se limitasse ao esperado? Havia especulações raras e abafadas sobre a possibilidade de a atmosfera entrar em ignição. A maioria considerava isso improvável, mas o simples fato de ser discutido revelava o nível de tensão que dominava o projeto. O local do teste foi escolhido por sua vastidão e isolamento. Uma torre metálica foi erguida no meio do deserto, sustentando o dispositivo que ainda não tinha um nome oficial, apenas um apelido técnico e frio. Em torno dela, instrumentos de medição foram posicionados em diferentes distâncias. Câmeras de alta velocidade, sensores de pressão, detectores de radiação. Tudo precisava registrar o impossível. O objetivo não era apenas ver a explosão, mas entendê-la em cada fração de segundo. À medida que julho se aproximava, o clima emocional se deteriorava. A Alemanha já havia se rendido. A justificativa original do projeto havia desaparecido. Mas a máquina não podia mais ser desligada. O Japão continuava lutando, e agora a bomba precisava provar seu valor estratégico. Para muitos cientistas, esse foi o momento mais difícil. A sensação de urgência moral deu lugar a um vazio desconfortável. A arma que estavam prestes a testar não impediria mais um regime nazista de vencer a guerra. Ela serviria a um novo propósito, ainda mais sombrio. Na noite que antecedeu o teste, o deserto parecia suspenso no tempo. O céu estava carregado e a possibilidade de chuva ameaçava adiar tudo. Um adiamento significaria semanas de atraso, novas pressões políticas
e a possibilidade de falhas técnicas causadas pelo tempo. Mesmo assim, não havia como acelerar o processo. O relógio agora era governado pela natureza. Homens aguardavam em abrigos improvisados, revisando mentalmente decisões que não podiam mais ser revistas. Pouco antes do amanhecer, a ordem final foi dada. Alguns cientistas optaram por observar à distância, protegidos por óculos escuros e vidros especiais. Outros se esconderam em trincheiras, como se estivessem prestes a enfrentar um bombardeio inimigo. Ninguém sabia exatamente o que veria. As estimativas variavam de uma explosão equivalente a algumas milhares de toneladas de TNT até algo muito maior. O silêncio antes da detonação era absoluto, quase opressivo. Quando a bomba explodiu, o mundo mudou em um instante. Um clarão branco, mais intenso que o sol, rasgou o céu do deserto. Por um breve momento, a noite virou dia. A onda de choque percorreu quilômetros, sacudindo abrigos, derrubando equipamentos e atingindo os observadores com uma força física quase animal. O cogumelo de fogo subiu lentamente, majestoso e aterrador, revelando uma beleza impossível de dissociar do horror. Alguns homens comemoraram, outros ficaram em silêncio. Houve quem chorasse. O teste havia sido um sucesso técnico inquestionável. A implosão funcionara. O plutônio havia atingido a massa crítica de forma eficiente. Os anos de cálculos, os riscos dos experimentos Hala, as exposições silenciosas à radiação, tudo havia convergido para aquele único momento. A bomba era real, funcionava. E agora não havia mais como fingir que era apenas um experimento científico. Mas junto com a confirmação, veio o peso esmagador da consequência. As medições iniciais indicavam uma explosão mais poderosa do que muitos haviam previsto. A radiação residual era intensa. A areia do deserto havia se transformado em vidro verde, fundido pelo calor extremo. O local permaneceria contaminado por muito tempo, um aviso silencioso do que aquela força podia fazer ao mundo. Nas horas seguintes, relatórios começaram a ser compilados às pressas. Cada dado era vital. A informação precisava chegar rapidamente a Washington. O presidente Truman aguardava. A decisão que ele teria de tomar agora era fundamentada em fatos, não mais em hipóteses. A bomba não era uma promessa, era uma realidade operacional. Entre os cientistas, a sensação predominante não era vitória, mas uma estranha mistura de alívio e terror. Alívio por saber que o trabalho havia sido concluído, terror por compreender plenamente o que isso significava. Alguns perceberam naquele instante que haviam ultrapassado um limite que jamais poderia ser revertido. A humanidade havia aprendido a destruir cidades inteiras com um único gesto. Enquanto o sol nascia sobre o deserto ainda radioativo, ficava claro que o teste Trinity não era o fim de nada. Era o começo. Os experimentos Hala haviam fornecido os olhos que permitiram enxergar o coração da implosão. Trinity havia provado que esse coração batia com força suficiente para mudar a história. O próximo passo não seria científico. Seria político, militar e profundamente humano. A pergunta que agora pairava no ar não era se a bomba funcionava, mas onde e contra quem ela seria usada. A confirmação do teste Trinity atravessou o oceano como um sussurro carregado de morte. Em julho de 1945, enquanto o deserto do Novo México ainda fumegava, Harry Truman estava na Europa, reunido com líderes aliados em Potsdam. Ali, entre mapas e negociações sobre o futuro do mundo pós-guerra, uma informação mudou tudo. A arma funcionava. Não era teórica. Não era promessa. Era um fato consumado. Truman recebeu a notícia com cautela, mas também com um peso que poucos chefes de Estado já haviam sentido. Ele não havia iniciado o projeto. Herdara-o. Agora, precisava decidir o que fazer com ele. O Japão continuava lutando. As batalhas recentes haviam mostrado que a rendição não viria facilmente. Cada ilha conquistada custava milhares de vidas. A invasão do arquipélago japonês, prevista para os meses seguintes, prometia uma carnificina em escala inédita. Nos bastidores, os argumentos se acumulavam. Militares apresentavam estimativas sombrias,
Centenas de milhares de soldados aliados mortos, talvez milhões de japoneses, civis treinados para lutar até o fim. Cidades transformadas em fortalezas. A bomba surgia como uma alternativa brutal, mais rápida. Um golpe único que poderia forçar a rendição imediata. Não havia garantias, apenas probabilidades calculadas sobre cadáveres futuros. Enquanto isso, em Los Alamos, os cientistas aguardavam com ansiedade e impotência. O controle havia escapado de suas mãos. Alguns defendiam uma demonstração da bomba em local desabitado, um aviso claro ao Japão. Outros sabiam que isso carregava riscos enormes. E se a demonstração falhasse? E se não fosse suficiente para convencer? A arma perderia seu efeito psicológico mais poderoso, o choque absoluto do inesperado. O comitê interino, criado para aconselhar o presidente, discutia opções em termos frios e estratégicos. Alvos eram analisados não apenas pela importância militar, mas pela capacidade de causar impacto psicológico máximo. Cidades relativamente preservadas, onde os efeitos seriam mais visíveis. Hiroshima, Nagasaki. Nomes que começavam a surgir em listas confidenciais, reduzidos a pontos em mapas, despojados de qualquer humanidade. A Declaração de Potsdam foi redigida como um último aviso. O Japão foi conclamado a se render incondicionalmente ou enfrentar rápida e total destruição. Nenhuma menção direta à bomba, nenhuma explicação. Apenas a ameaça. Em Tóquio, a resposta foi ambígua, interpretada pelos americanos como rejeição. Para muitos, aquele silêncio selou o destino de centenas de milhares de pessoas que jamais ouviriam falar de Los Alamos ou dos experimentos Hala. O tempo passou a ser medido em dias. A bomba Fat Man estava quase pronta, mas a primeira a ser usada seria outra, baseada em urânio. Mesmo assim, o sucesso da implosão em Trinity tornava inevitável o uso da segunda. As equipes técnicas trabalharam sem descanso. Cada parafuso apertado, cada circuito testado, cada cálculo revisado com uma seriedade quase ritualística. Não havia espaço para falhas agora. O mundo inteiro observaria o resultado, mesmo sem saber. Os pilotos designados para a missão não receberam todos os detalhes. Sabiam que carregavam algo diferente, algo decisivo. Foram informados sobre o poder da arma apenas de forma parcial. Era suficiente para gerar medo, mas não reflexão. O treinamento focava em precisão, altitude, tempo de fuga. A missão precisava ser executada com frieza absoluta. Qualquer hesitação poderia ser fatal. Nos escalões mais altos, a decisão final foi tomada com uma combinação de pragmatismo e distanciamento emocional. A bomba seria usada sem aviso adicional. Não como experimento, mas como instrumento de coerção total. Truman autorizou a ação convencido de que estava salvando vidas a longo prazo. Outros acreditavam que demonstrar poder também era essencial para o equilíbrio geopolítico do pós-guerra, especialmente diante da União Soviética. Em Los Alamos, a notícia da autorização espalhou-se como um choque elétrico. Alguns cientistas sentiram alívio, outros, um vazio esmagador. O que havia começado como uma corrida contra o nazismo agora culminava em algo que ultrapassava qualquer justificativa inicial. O inimigo original estava derrotado. Ainda assim, a arma seguiria seu curso. O silêncio voltou a dominar o laboratório. Não havia mais cálculos urgentes, apenas espera. Muitos compreenderam naquele intervalo que não seriam lembrados apenas como cientistas, mas como participantes de uma decisão que redefiniria a moral da guerra. Alguns tentaram se convencer de que não havia alternativa. Outros não conseguiram dormir. Do outro lado do mundo, em cidades japonesas ainda intactas, a vida seguia com uma normalidade frágil. Crianças iam à escola. Trabalhadores limpavam ruas destruídas por bombardeios anteriores. Ninguém imaginava que, em breve, o céu se tornaria uma arma. Não havia sirenes suficientes para anunciar o que estava por vir. Não havia abrigos capazes de proteger contra algo que nunca havia sido enfrentado. A bomba Fat Man aguardava seu momento. Dentro dela, o legado dos experimentos Hala
permanecia silencioso, invisível. Pronto. Os raios gama haviam cumprido seu papel meses antes, permitindo que aquela máquina de destruição existisse. Agora, tudo o que restava era apertar o gatilho da história. Naquele ponto, não se tratava mais de ciência, nem de estratégia pura. Tratava-se de uma escolha humana, tomada por poucos, que recairia sobre muitos. O curso da guerra estava prestes a ser encerrado não por negociação, mas por um clarão. E quando ele surgisse, não haveria mais dúvidas, debates ou comissões. Apenas consequência. Na manhã de 9 de agosto de 1945, o céu sobre o Japão parecia comum. Não havia formações incomuns, nem sinais de que aquele dia se tornaria um divisor definitivo da história humana. A bomba Fat Man foi liberada sobre Nagasaki pouco depois das 11 horas. Em segundos, tudo o que havia sido teorizado, calculado e testado em desertos distantes, tornou-se realidade absoluta. A implosão ocorreu exatamente como os experimentos Hala haviam previsto. O plutônio atingiu a massa crítica. A reação em cadeia se fechou. A energia foi liberada sem possibilidade de contenção. O clarão foi seguido por um silêncio impossível de medir. Depois, o impacto. A onda de choque esmagou estruturas, corpos e tempo. Colinas refletiram a força da explosão, ampliando a destruição em vales densamente povoados. O calor vaporizou pessoas próximas ao epicentro, deixando apenas sombras gravadas em paredes e escadas. Em frações de segundo, uma cidade viva foi transformada em um campo de ruínas fumegantes. Para aqueles que sobreviveram ao primeiro instante, o horror apenas começava. A radiação invisível atravessava corpos, queimava por dentro, alterava o sangue, destruía lentamente o que não havia sido aniquilado de imediato. Pessoas caminhavam sem rumo, com a pele pendendo em tiras, os olhos cegos, a voz reduzida a gemidos. Não havia linguagem capaz de descrever plenamente o que estava acontecendo. Era uma violência além da compreensão humana. Nos dias seguintes, o Japão enfrentou uma realidade insustentável. Hiroshima havia sido destruída 3 dias antes. Nagasaki agora se juntava a ela como prova definitiva de que a guerra havia alcançado um ponto sem retorno. O imperador Hirohito, pressionado por conselheiros e pela evidência irrefutável da aniquilação, tomou uma decisão inédita. Pela primeira vez na história japonesa, a rendição seria anunciada diretamente ao povo. Em 15 de agosto de 1945, a voz do imperador ecoou pelo rádio. Era suave, quase frágil, mas carregava o peso de milhões de vidas. A guerra terminava, não por vitória convencional, mas por exaustão diante de uma força que não podia ser combatida. Para muitos japoneses, aquela transmissão marcou o fim de tudo o que conheciam. Para o mundo, marcou o início da era nuclear. Nos Estados Unidos, as reações foram divididas. Houve celebrações. Havia alívio. Soldados que aguardavam uma invasão iminente sentiram que haviam escapado da morte. Líderes políticos defenderam a decisão como necessária. Mas, em Los Alamos, o clima era diferente. O silêncio voltou a se instalar, mais pesado do que nunca. Muitos cientistas não comemoraram. Alguns se isolaram. Outros foram tomados por uma culpa difícil de articular. Os experimentos Hala, que haviam sido apenas um meio técnico, agora ganhavam um novo significado. Aqueles raios gama, usados para enxergar o interior de uma arma em formação, haviam aberto caminho para uma realidade onde cidades podiam desaparecer em um único instante. O sucesso científico era inegável. O custo humano, incalculável. A ciência havia vencido. A humanidade havia perdido algo impossível de recuperar. Nos meses seguintes, começaram a surgir relatos médicos alarmantes. Doenças estranhas, quedas abruptas de cabelo, hemorragias internas, crianças nascendo com deformidades. A radiação, que poucos compreendiam plenamente durante os testes no deserto, mostrava agora seu efeito prolongado e cruel. Não era uma arma que matava apenas no momento da explosão. Continuava matando, silenciosamente, por anos. Politicamente, o impacto foi imediato.
O mundo passou a se organizar em torno do medo nuclear. A bomba não encerrou apenas a Segunda Guerra Mundial. Ela inaugurou uma nova lógica de poder, baseada na capacidade de destruição total. Os Estados Unidos haviam demonstrado algo que nenhuma nação poderia ignorar. A corrida armamentista estava apenas começando. Para muitos dos envolvidos no Projeto Manhattan, o fim da guerra não trouxe paz interior. Alguns tentaram alertar sobre os perigos da proliferação nuclear. Outros abandonaram completamente a área. Houve quem justificasse suas ações até o fim da vida. Houve quem nunca mais conseguisse olhar para o próprio trabalho sem sentir um peso insuportável. O deserto do Novo México permaneceu como um testemunho silencioso. Os locais dos testes Hala e de Trinity continuaram marcados por contaminação invisível, como cicatrizes na terra. Poucos sabiam exatamente o que havia sido feito ali. Menos ainda compreendiam como aqueles experimentos, aparentemente técnicos e obscuros, haviam sido decisivos para o funcionamento da Fat Man. No fim, a história não lembra os detalhes dos cálculos, nem os nomes de todos os técnicos que alinharam detectores ou manusearam materiais radioativos. Lembra o clarão. Lembra o cogumelo. Lembra as cidades destruídas. Mas por trás desse instante final, existiu uma cadeia de decisões humanas, guiadas por medo, ambição, obediência e urgência. Os experimentos ocultos de Hala não foram apenas um capítulo técnico da guerra. Foram o ponto em que a humanidade aprendeu a enxergar, com clareza assustadora, o próprio potencial de aniquilação. E uma vez visto, esse conhecimento jamais poderia ser esquecido.